E a gente volta no segundo bloco do programa de Utilidade Pública de hoje, falando de um projeto bem legal com a Direito em Sala, aqui com a gente o professor sociólogo Irã Andrade e o advogado Alberto Hora, que está aí mestrando, né, na área de direitos humanos, ou seja, tem muito a contribuir. Eles estão com um projeto levando direitos humanos para a sala de aula. Na verdade, o assunto começou com direitos humanos, mas a meta acaba sendo ampliar um pouco mais para poder deixar os alunos por dentro dos próprios direitos. Vocês começaram com a rede particular? Estão em quantas escolas? Na verdade, a gente começou nas escolas onde eu já atuo, certo? Mas muito mais pela facilidade de ter encaminhado o projeto e por um clamor do próprio público. Quando a gente anunciou, quando eu anunciei particularmente esse projeto, os meninos mostraram muito interesse. E eu fiquei muito feliz porque esse desejo, esse ímpeto dos meninos eram muito mais em torno de conhecer o direito em si, se situar melhor na sociedade, conhecer as leis. E aí eu sempre dou o exemplo do direito do consumidor, que às vezes o garoto ele não sabe muito bem como proceder, a quem recorrer, certo? Ele acha que é uma coisa que ele só vê na teoria e que está muito distante da realidade. Então a gente, na verdade, tem versado sobre diversos temas, nós temos algumas escolas parceiras, e direitos humanos, apesar de Alberto ser um mestrando em direitos humanos, e eu hoje estudar bastante direitos humanos, começou muito mais por um clamor de uma das escolas, que ela disse, eu gostaria que esse fosse o tema inicial. Mas há previsão, o interesse de expandir esse projeto para outras escolas e também escolas públicas? Com certeza, inclusive eu queria utilizar esse espaço aqui, esse ensejo a propósito, para fazer esse clamor às escolas públicas que nós temos muito desejo, nós ambicionamos em levar esse projeto às escolas públicas, porque o meu aluno, quer queira, quer não, ele faz parte de uma parcela privilegiada. Eu atuo em escolas particulares, então o público que tem acesso a viagens, assim, das mais enriquecedoras possíveis. Então, assim, na escola pública, às vezes a gente eu percebo pelo público que eu converso, que eu sei que é oriundo de escola pública, que às vezes num curso em outro a gente tem esse acesso, que não tem esse conhecimento mais específico, que é prático, né? Não tem acesso. Por exemplo, a ideia do devido processo legal, que é entender que existe o Estado, existe todo um procedimento que respeita uma legislação com base na Constituição, o Código Civil, o Código Penal, e que para uma civilização depende disso, uma sociedade para que funcione depende disso. Um Canadá da vida que tanto a gente às vezes fica com aquela síndrome de vira-lata, porque a Irlanda, o Canadá, a França, mas lá eles têm noções básicas no ensino fundamental de direito constitucional. Agora que está tramitando no nosso Congresso a possibilidade das escolas recepcionarem o ensino de fundamentos do direito constitucional, noção do direito constitucional, sendo que em outros países que os números apontam que são mais avançados do que a gente, você tem lá a discussão desses garotos a respeito do direito constitucional, do direito de sua terra. Eu acho que, assim, a legislação, a organização de um país, ela precisa ser passada para a sala de aula. Hoje, por exemplo, muita gente, apesar das notícias do Supremo, do Superior, às vezes a pessoa não sabe quem é que é o Supremo, quem é o Superior, quem está acima de quem, como é que funciona, por exemplo, a confecção das leis, como é que uma ideia ela é transformada numa lei e de que forma essa lei vai beneficiar a sociedade. Quem defende as pessoas, como buscar, por exemplo, profissionais como defensor público, para pessoas que não têm recurso, como conseguir gratuidade. Você quer entrar com um processo, mas você não tem direito para pagar as custas. Como conseguir essa gratuidade? Ou seja, tem uma série de assuntos que estão no dia a dia de todos nós, mas que eu acho que é exatamente isso, Irã. Falta ali a disseminação disso na base, para que as crianças cresçam e estudem sabendo, conhecendo a legislação do país, que é uma boa maneira de se tornar futuro cidadão com senso crítico. Concordo perfeitamente. E aí eu noto que, por exemplo, a gente tenta fazer isso em filosofia e sociologia, que são duas disciplinas que eu leciono, mas mesmo assim, e aí não é querendo diminuir as minhas disciplinas, né, elas ainda são muito abstratas. Elas ainda são muito, como diria meu irmão, muita abstração, muito lenga-lenga, ele costuma brincar assim. Mas, na verdade, falta essa concretude. Certo, mas o que eu devo fazer? O que é uma ouvidoria? O que é uma procuradoria? Perfeito. A ideia de vocês é maravilhosa. Também não só saber a questão dos direitos, mas também dos deveres, que é a face oculta. A gente não sabe, a população não conhece o que deve fazer, só quer saber também de cobrar. Então, isso é necessário. Estudos agora mais recentes vêm falando da ideia de deveres.
da população, deveres do modo coletivo. E também, de outro modo, acho que não só os papéis das instituições, mas também dos sujeitos processuais. É difícil, isso afeta diariamente a rotina das pessoas. A gente vai dar uma pausa, a última pausa da entrevista do programa de utilidade pública de hoje. A gente vai ao intervalo, a gente volta já com essa discussão do direito em sala de aula.